Eu tava lendo, né, 2 Timóteo, e aí vem aquela primeira parte ali, né, eu vejo que a tua fé não é fingida. Uau. Paulo falando, né, eu vejo que você tem uma fé que não é fingida, que veio da sua avó, que veio da sua mãe. E eu olhei pra aquele texto e pensei, meu Deus, eu não tenho isso, né? Fui a primeira convertida da minha família. E na hora a senhora disse, mas começa em ti, Júlia. E eu, começa em ti, Júlia. Uau, é isso. E é isso. Porque eu fui pro direito, eu tinha essa questão analítica e direito era um curso bem legal, assim. Mas, começando a entender essa questão de propósito de vida, eu comecei em Deus, né? Comecei com aquela incomodação santa, assim. Comecei com uma incomodação, eu me disse, Deus, mas o que tu quer? Eu não vou sair do curso. E eu me lembro que eu trancava, e eu voltava, e eu ia, e eu fazia menos cadeira. Era uma enrolaçada. E eu, Deus, mas não é isso aqui. O que o senhor quer? Porque eu acho que não é isso aqui. Eu não me vejo trabalhando com isso aqui o resto da minha vida. E orando, e orava. E as pessoas ao meu redor começavam assim, mas você é muito criativa. Eu me lembro que num grupo de jovens, um dos voluntários ali tava terminando um momento de oração, assim. E ele falou assim, eu sinto Deus falando 3 cursos. Eu preciso falar o nome de 3 cursos. E ele falou o nome dos 3 cursos, eu não lembro, nunca sei o nome dos outros, mas ele falou publicidade e propaganda. E Deus falou comigo. É esse o curso. Uau. Então tá, mais um PDC no ar. Que alegria te ter conosco nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Vamos juntos falar um pouquinho mais da palavra de Deus, receber daquilo que a nossa convidada tem desfrutado em Deus. Mas antes de iniciar essa conversa, eu queria te pedir para você pegar o link desse PDC e jogar lá nas tuas redes sociais, jogar nos teus grupos de WhatsApp, porque você pode ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Hoje estava ouvindo cedinho o programa Encontros e eu achei muito legal que 2 pessoas testemunharam que voltaram a Cristo, voltaram ao congregar, se reconciliaram, renovaram sua aliança com o Senhor através dos programas do YouTube aqui da igreja. Então olha que oportunidade você tem de ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Daqui a pouco lá você vai estar assistindo o PDC e vai vir o nome de uma pessoa ou a imagem de uma pessoa. É o Espírito Santo te lembrando para que você compartilhe com ela esse link. E deixa aí nos comentários quem mais você quer assistir aqui conosco, ouvir aqui conosco. Essa temporada que já tá acabando, mas em março a gente volta. Tem ainda, eu acho que 2 ou 3 PDCs nesse ano, mas depois em março a gente tá de volta e a gente quer ouvir quem você quer que esteja aqui conosco. Ju, seja bem-vinda. Obrigada, é uma alegria, uma honra estar aqui nesse PDC que eu amo. Como você se descreveria, Ju? Como eu me descreveria? Sim, porque é muito fácil eu te descrever. Sim. Mas quando a gente está num processo de cura, é legal também a gente ouvir o que a gente acha de nós mesmos. Sim, eu acho que a melhor forma da gente se descrever também é a gente ouvindo as pessoas, né? E tendo aquilo como verdade para nós também. Porque eu creio que o Senhor usa, né? Usa as pessoas quando elas nos elogiam. Eu vejo muito assim, Deus falando comigo. Lembra quem tu é. Lembra quem tu é. Então, eu me vejo como uma pessoa criativa, comunicativa, por incrível que pareça. Sim. E, assim, eu acho que dentro disso. Tu tem um coração diferente, eu te diria isso. Tu tem uma sensibilidade para o Espírito Santo também diferente. É uma profeta. Glória a Deus. É uma amiga, sempre presente, leal. Eu gosto de falar palavras de afirmação, porque esses dias eu estava pensando, é só no aniversário que parece que a gente fala o que as pessoas representam para nós. Ai, nossa, muito isso. O meu aniversário desse ano, o ano ainda não acabou, já tô e ela gosta de aniversário. Eu gosto muito de aniversário, então eu já tô pensando no próximo, né? Viu? Então eu já tô... Ela já tem até esquematizado como é que vai ser a decoração, tudo, as comidinhas. A cor. E eu ficava pensando assim, ai Deus, a gente precisa mudar essa cultura, sabe? Porque, claro, é muito legal, assim, eu acho que é um momento mesmo, né? De tu mandar mensagem, de tu falar, mas eu acho que isso deve ser... é cultura, é incorporado em nós, sabe? Pro ano inteiro. Então, acho que o Senhor me ministrou exatamente isso na época do meu aniversário. E isso é o profeta também, né? Uma das funções do profeta, além de exortar, de alinhar, mas ele também encoraja relembrando verdades da pessoa, de quem Deus diz que ela é, de como Deus diz que a vê.
Então, eu acho que cada vez, eu tenho certeza disso, cada vez mais essa cultura precisa crescer, principalmente entre as mulheres, né, Gil? Porque os homens, eles têm essa facilidade de, às vezes, não expressar, mas eles carregam uma lealdade, uma sinceridade maior. Essa semana a gente estava relembrando disso, né? Que a gente viu um memezinho na internet enfim, era um áudio, e aí o pessoal fazia o vídeo, né? O senhor dizendo assim, nesse fim de ano eu tenho vontade de nós todos entrarmos para um ringue de boxe e eu descontar toda a minha raiva que eu tenho contigo, tudo aquilo que eu guardei de ti no fim do ano, depois a gente sai como se nada tivesse acontecido. Aí eu falei pro Felipe, né? Homem é mais ou menos assim. Eu lembro muito dos ensaios quando ele participava do Louvor há muito tempo atrás. E às vezes dava uns quebra-pau, né? Dava uns desentendimentos entre os músicos. E aí eu ficava ouvindo de fora. E eles, tipo assim, eu não gostei que tu falou isso. Por que tu é aquilo? Por que tu tem que ser mais franco? Por que tu tem que tocar melhor? Tu toca muito mal, por que tu não ensaia? E eu ficava pensando, meu Deus, quando abrir a porta dessa sala... Não vai mais ter banda. Eu não quero mais ver. E eles saíam se abraçando, rindo. E eu pensava, meu Deus, se fosse mulher que fizesse isso, nunca mais se olhava. Ia marcar um horário com o pastor Gerson, com a terapeuta, com todo mundo para aliviar aquele... Mas não, a gente precisa crescer mais nisso. De tipo assim, tu é isso, tu é aquilo. Ou se tiver que tratar coisas, tratar, entender que não é pessoal, mas que foi para resolver. Mas eu acredito que o senhor está fazendo e tem nascido essa cultura. Com certeza, né? Eu acho que uma própria coisa que o mundo prega, essa rivalidade. Entre as mulheres, né? Entre as mulheres, essa coisa. Porque quando tu me valida, quando tu fala algo, não quer dizer que a outra não é, sabe? Então, eu acho que quebra muita coisa. Eu acho que é mais do que a gente pode pensar, assim. Então, eu também penso sobre isso. Amém, amém. Gil, como é que foi a tua conversão? A gente sempre começa o PDC perguntando isso. Como é que foi o teu encontro com Jesus? Com que idade foi isso? Conta pra nós. Então, eu nunca tinha ouvido. Eu vim de uma família do ocultismo. Então, eu fui criada que todos os caminhos levavam a Deus. Tu chegava a participar das reuniões? Sim. Eu me lembro da gente indo, assim, e a gente ia em tudo, né? Tudo que era coisa, a gente ia. Então, a gente participava, assim. E eu nunca... Mas eu fui criada nesse, tipo assim, sem preconceitos. Então, todos os caminhos levam a Deus. Então, tipo assim, nesse sentido, eu era muito aberta. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu já namorava o Nicolas. E os avós maternos dele são cristãos. E eles tinham, apesar da família dele, né, a mãe, o pai, ele, não serem convertidos, eles tinham foram criados nesse meio. Então, eles tinham muito o hábito de ir, assim, uma vez lá que outra na igreja. Numa dessas vezes que eles foram, eles me convidaram. Júlia, a gente vai na igreja hoje, tu quer ir junto e tal? Claro, né? Nunca fui, que legal. Cheguei, daí era uma igreja mais... é uma igreja mais tradicional, assim, no sentido que tem os costumes. Essa questão das roupas, enfim, maquiagem. Então, eu entrei assim, que diferente, né? E eu não sei, eu achei muito diferente, mas achei bem legal, assim... Mas uma coisa me impactou. Eu não lembro, assim, o que eles... qual foi a ministração da noite. Mas eu me lembro que ele falava algo sobre Jesus ser o único caminho. E eu acho que isso aí é verdade. Eu vou pegar isso aqui pra mim. Assim. Nossa, obra do Espírito Santo. Muito, muito. Eu assim, eu vou pegar isso aqui. Gostei disso. Gostei disso. Então, eu não quero mais água benzida. Eu não quero mais ir naquela casa lá. Sabe? Eu não quero mais essas coisas. E foi isso. Quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, mais ou menos, eu comecei passando por muitas coisas difíceis, assim, vindo de uma adolescência muito sofrida, assim. Turbulenta, com alguns traumas, enfim, alguns contratempos, assim. Eu me lembrei da vez que eu fui. E eu pensei, quer saber? Eu acho que é isso. Eu acho que eu vou começar a ir. Vou começar a ir mesmo agora. Vou ir sozinha, não tem problema. Comecei a ir numa que tinha perto lá de casa, quando eu ainda morava com a mãe, né? Não tinha casado. Comecei numa perto de casa, mas tinha essa questão dos usos e costumes. E eu me lembro que sempre quando eles chamavam
Ali o Senhor começou a pegar meu coração, né? E eu me lembro que sempre quando eles chamavam para aceitar Jesus, só que para eles era aceitar o Jesus e aí tu te inscrevia para o batismo, só que precisava dessa questão das roupas, né? Enfim, era uma dinâmica diferente e precisava dessa questão das roupas. E eu pensava assim, ai Deus, mas é isso mesmo? Será que tu te importa com a calça que a gente usa? Claro, a gente precisa de uma decência que provém do Espírito em nós, né? Em relação às roupas e tudo. Mas será que tem que ser saia? Será que não pode cortar o cabelo? Eu ficava com isso, assim, será que tem que ser assim para te seguir, Senhor? E se for assim, eu quero. Porque foi isso, assim, eu encontrei uma pessoa que eu amei. Eu encontrei Jesus. Uau. E eu realmente queria. E eu comecei naquele processo, assim... Aí eu me lembro que eu parei de pintar minhas unhas. Comecei parando de pintar minhas unhas. E aí eu vou começar a não usar maquiagem, pelo menos uma vez por semana. Mas mas eu não posso aceitar Jesus ainda. Porque, né, eu ainda não estou pronta. Estou nesse processo. Então, eu não posso ainda me inscrever para o batismo, aquela coisa toda. E aí eu me lembro que toda vez que eles chamavam para aceitar Jesus, eu pensei assim, Jesus sabe que eu te aceito, né? Eu não vou lá na frente, mas tu sabe que eu te aceito. Aqui no meu lugar. Aqui no meu lugar. E nesse processo, assim, aí disso, eu já trabalhava, era menor aprendiz e tal. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar de verdade, que eu digo, né? Trabalhar 8 horas. E eu comecei a trabalhar no museu. Então, no museu era muito exaustivo, era de domingo a domingo, feriado, assim. Então, eu parei de ir. Enfim, também não tinha essa sabedoria de congregar e tal. Então, eu simplesmente parei de ir. Mas eu fiquei com aquilo. Senhor, me dá uma casa. Me dá uma casa porque eu não sei, eu sinto era um incômodo assim que eu sentia, não por mim, porque de novo, né, eu deixaria, se Jesus quisesse dessa forma, eu deixaria. Então eu comecei com esse incômodo, assim, Jesus, me dá uma casa. Me dá uma casa, tem uma casa pra mim, eu te amo, eu te quero, entendeu? Eu quero viver uma vida pra ti, mas me dá uma casa. E nisso eu fiquei no museu, fiquei 1 ano no museu. Quando eu troquei, eu fui promovida, fui para outro setor. Quando eu troquei para esse setor, eu comecei a trabalhar de segunda a sexta. Na mesma semana que eu comecei a trabalhar de segunda a sexta, uma amiga minha me convidou assim, Ju, a Bá, ela é prima da Bá, a Bá tá indo numa igreja que é do lado do Big e tal, e tem culto de manhã, tu quer ir lá junto? Eu quero. Quando eu subi as escadas, assim, aqui, né, as nossas escadinhas, assim, eu acho que foi a primeira vez que o senhor falou comigo, assim, que eu vi o senhor falando mesmo comigo. Essa aqui é a tua casa. Uau. Eu te dei uma casa. Tu não queria uma casa? Eu te dei uma casa. Eu me lembro que eu chorava. Eu subi as escadas chorando. Eu lembro até hoje do louvor que estava tocando nesse dia. E foi isso, assim, né? Imagina, literalmente, de novo, eu percebo o Espírito Santo perseguindo algumas pessoas. Porque foi muito natural. Imagina, tu foi pela primeira vez e já sentiu essa convicção no interior que só o Espírito Santo produz. Não precisou de mais cultos, assim, uma vivência diária na igreja para que isso acontecesse. Foi natural. Eu acho isso lindo demais, assim, porque ele nos persegue com laços de amor, literalmente. Sim, não, eu vi, e depois analisando, assim, né, eu vejo o Senhor nos cercando, né, nos guardando de tantas coisas, assim, e foi muito isso, assim, eu vejo, assim, uma coisa, assim, que do nada. Sim. Do nada. E foi através de ti que o evangelho chegou na tua família, então? Sim, eu fui a primeira convertida da minha família, a primeira a me converter. E hoje tá aí todo mundo, quase. E hoje tá aí todo mundo, quase todo mundo, né? Mas o pessoal veio, né? Da minha família veio e o senhor tá fazendo, assim, poder né? do evangelho, né? De quebrar ciclos de maldição, de heranças ruins. Através de uma pessoa o evangelho entra e, nossa, transforma tudo. E uma coisa muito genuína, né, Nessa? Porque eu me lembro que, por muitas vezes, eu me perguntava assim, Deus, mas eu não tô pregando o evangelho, sabe? Tipo, pra minha família. Como, né? Como que isso vai acontecer? E eu vejo o Senhor dando oportunidades específicas, janelas de oportunidades específicas e também muito no natural, sabe? As pequenas sementes. E eu acho que nesse processo, assim, pelo menos nesse início de processo, acho que o maior testemunho que a gente pode dar é se deixar ser transformada por Cristo, né? Dia a dia ali, tu dá o teu bom testemunho do que o Senhor está fazendo, Porque as pessoas conhecem a Ju antes e uma Ju depois. Isso é muito pregação.
Como é que eu não vou querer uma pessoa que era assim, tá passando por tantos processos, tá sendo melhorada, ajustada, porque Jesus chega, ele ajusta, ele melhora. É muito natural. Isso é legal de tu ter falado, sabe? Porque quantas são as pessoas que oram e às vezes ficam ali pregando, achando que é a nossa fala que convence. E essa é uma chave, né? Nesse entender que não é nossa. Porque, claro, ali com a minha família foi muito rápido. Mas, por exemplo, tem uma outra parte da minha família, por parte de pai, que não é. Até hoje, né? Eu nunca... ele nunca aceitou um convite de vir a um culto ainda. Né? Porque ele vai vir. Vai, com certeza. Então, é isso. Mas a palavra está sendo semeada, as sementes, as pequenas sementes ali, no cuidado com a pessoa, numa palavra de conforto. Agora, eles passaram por um tempo difícil, pai, né? Na saúde e tal. O Senhor foi, né? Ministramos a presença do Senhor. Então, aos pouquinhos, a gente crê, né? Que o Senhor pega o coração. Mas é isso, são sementes. E entender que é o Senhor, né? A gente não pode querer ser Deus. Essa semana eu falava com uma mulher aqui numa ministração. E aí ela me dizia... Eu falei isso pra ela, né? Para de ser Deus, para de fazer força. Para de tentar. E ela disse, nossa, eu acho que eu estava tentando ser Deus. Porque ela tem lutado com o marido, com os filhos, ela recém chegou a Cristo. E ela disse, nossa, eu ficava achando que eu estava perdendo a oportunidade. Eu tinha que aproveitar tudo para falar. E afasta. Porque às vezes, né, a pessoa diz, eu já te disse que eu não quero. E tu fica ali insistindo. E esquece que tem um tempo de Deus, que é o Espírito Santo que faz. Ele que faz e é a nossa maior arma, né, nessa oração. A gente esquece. A gente que é uma batalha espiritual, né? Ju, ela não é natural. Não é. Então, isso é algo importante também, né? Aproveitando que tu falou aí dos teus pais. Tu veio de uma família disfuncional. Tu enfrentou lá o divórcio dos teus pais. Que marcas esse divórcio deixou? Como é que tu lidou com isso? Que idade tu tinha quando isso aconteceu? Eu tinha em torno de 12 anos. Nossa, bem na adolescência. Bem na adolescência. E foi muito difícil, né? Foi muito difícil porque, enfim, a gente veio de um meio, né, totalmente, assim, do mundo mesmo. Então, acho que passar por um divórcio, eu acho que... e ele vai atingir as pessoas ali, mas vai atingir a ti, todo mundo que tá à nossa volta, assim. Então, para mim, foi um processo difícil, delicado, assim, porque foram por questões bem específicas, assim, de adultério. Então, eu acho que isso machuca a gente também, sabe? Então, o meu coração dói, assim, quando eu vejo famílias, assim, quando a gente se depara com algumas questões familiares, assim, porque ele machuca. Ele te machuca muito, ele te desconstrói, sabe? Ele te tira totalmente. E muito nova, né? Passando por toda numa fase tão crucial da vida. Exatamente. Então, literalmente, eu sentia assim... A gente quer tomar partido. E aí, se a gente não toma partido também é ruim, porque as duas pessoas ali estão sofrendo. Então, eu vi a minha mãe sofrer, eu vi o meu pai... Por mais que o meu pai, ele tipo assim, ele nunca deixou de ser presente. Mas tu vê tu sofre inconscientemente uma espécie de abandono. Então, tu passa por tudo isso e tu administrar esses sentimentos. Na adolescência. É algo que, pra mim, ele detonou meu psicológico, sabe? Detonou meu psicológico. Tanto que foi bem nessa fase, assim, que eu comecei... Eu tive algumas picos de depressão, assim. Eu passei por algumas fases de ideação suicida. Então, foi muito difícil. Foi muito difícil. E que eu passei por psicólogos e tal. Mas eu vi, e foi importante a ajuda. Mas foi algo que só o Senhor para juntar, assim... Tudo, os caquinhos, assim, né? Juntar tudo porque isso nos fere até depois de ver Deus como Pai, né? Essa era uma pergunta que eu ia te falar. Geralmente, quem passa por episódios assim na infância ou na adolescência, de divórcio, de desconstrução de uma família, ele carrega marcas de orfandade, marcas de carência.
Você percebe que isso você carregou por um período de tempo. Depois, como ser curada nesse sentido? Porque eu fico vendo hoje, infelizmente, mas a grande maioria das famílias que chegam a Jesus depois de uma vida já estabelecida, elas chegam com essas marcas. Marcas de divórcio, marcas de filhos que nem conheceram o pai, que às vezes, né, nem na certidão lá tem o nome do pai. E essas pessoas têm essa dificuldade de ver Deus aí como pai. A orfandade foi uma marca tua? Ah, com certeza. E eu acho que a orfandade é uma rejeição, assim, né? Acho que a gente sofre com essa rejeição. Eu me lembro que foi muito difícil para a mãe o divórcio, e obviamente, né? E isso me gerou marcas de rejeição, tanto por ver aquele sofrimento, tanto por pai ter ido embora. Então, foi muito grande isso, né? E eu acho, nessa que quando a gente vem para Cristo, Cristo é a luz dos homens. E ele joga a luz e quando ele joga, claro, tá tudo escuro, a gente não enxerga, né? Todas essas câmeras, todas as luzes, tudo. Mas quando ele joga a luz, a gente começa a enxergar tudo. E quando a gente começa a enxergar tudo, às vezes a gente leva até um susto. Isso estava em mim? Isso estava em mim, como assim? Sim. E é inconsciente. É isso que eu vejo, porque tem coisas que é muito que são muito na cara, assim. Por exemplo, eu me lembro que eu me comparava muito. Eu me lembro que, às vezes, eu parava no espelho, tipo assim, não me achava bonita, sempre tinha algum problema, todo mundo é mais bonito que eu, e muito essa questão de comparação, e comparação, e comparação. Eu nunca me sentia boa o suficiente, assim, sabe? E me lembro dessa questão de comparação. Então, isso era muito na cara, sabe? Que eu passava por isso. E, enfim, o senhor foi tratando e tal. Mas a rejeição foi algo que estava bem escondido. Sim. Estava muito escondido, assim, Não, eu tenho vergonha. Não. Eu sou assim. Eu sou assim. Não, eu não... Não, é que eu não sou extrovertida. Eu não gosto... Não, eu não gosto de muita gente, assim. Então, essa questão da rejeição em mim foi algo que foi bem assim, quando o Senhor jogou luz e me mostrou os motivos, assim, e eu acho a importância da gente ser intencional. E a gente pedir para que o Senhor jogue luz em nós. Porque é isso, eu acho que quando o Senhor joga luz em nós, cada vez mais nós estamos perto dele e cada vez nós estamos submetidas a ser transformadas, né? E é isso que o Senhor quer, essa é a obra da cruz, né? Então... eu acho importante essa questão, assim, da gente pedir para o Senhor jogar luz em nós. Só que também a gente, Senhor, quando o Senhor jogar a luz em mim, me ensina a lidar com isso. Me ensina a entregar para Ti. Porque por muito tempo também ai, meu Deus, eu sou assim. E aí, eu ficava, me lamentando por aquela situação, sabe? E não é, o Senhor joga luz em... Não é acusação. É assim, filho, eu tô jogando luz em ti. Pra cura? Pra cura. Agora vem que eu consigo transformar isso aí. Sim. Eu consigo tirar esse peso, eu consigo tirar esse fardo, eu consigo tirar essas mentiras. Então, é pra isso, né? É pra isso. E é interessante, porque essas marcas... Eu gosto muito de uma frase que esse ano ela martela muito em mim, que as nossas crenças regem nossos comportamentos. Aquilo que a gente acredita, aquilo que está dentro da nossa caixa preta, do nosso coração, é aquilo que vai vir das nossas ações, né? Vir as nossas ações. Então, muitas vezes é involuntário, como tu falou. Porque tu viu lá, passou por todas essas situações. Acontece que, hoje tu tem atitudes assim e muitas vezes a gente acredita que é por isso, é por aquilo. Mas não permite que o Senhor trate. Tu sabe que eu lembro de histórias assim de pessoas que tu ajuda na questão do casamento. E aí tu vai ver comportamentos, a pessoa não consegue identificar. Mas só de tu ouvir, tu pensa, tá, mas por que tu faz isso? Aí a pessoa analisa, porque eu vi meu pai e minha mãe fazendo. E eu não me dava conta que era isso que prejudicava. Então, essas marcas, essas cicatrizes que muitas vezes nem a gente sabe, chega um momento que o Espírito Santo joga a luz e tu... meu Deus! E agora, é para tratar. É porque Ele quer nos tornar a estatura de varão perfeito, que é Cristo. Esse é o objetivo. E eu acho que a gente também não pode se apegar nisso, né? Ser uma bengala, ser uma desculpa, né? Porque muitas vezes também a gente vê situações de... não, eu sou assim porque tal coisa me aconteceu. Já me acostumei. Ou não, faz parte do meu processo. Não, né? Eu acho que, de novo, né? Com Cristo, a gente tem a oportunidade
de mudar. É. A gente tem a escolha. Quando a gente escolhe a Cristo como nosso único Salvador, Espírito Santo em nós, a gente passa a ter escolha. Antes a gente não tinha escolha, a gente achava que tinha. Agora a gente tem escolha. Isso eu acho que é uma Essa é a verdadeira liberdade, né? Essa é a verdadeira liberdade. Agora eu tenho escolha. Eu vou seguir pelo caminho do Espírito, eu vou seguir pelos meus sentimentos, E quais os passos que tu diria, assim, para essa cura, Gil? Porque às vezes a gente, por ter anos de fé, anos na igreja, anos de relacionamento com Deus, a gente esquece dos novinhos. A gente fala de feridas na alma, daqui a pouco tem pessoas nos assistindo, nos ouvindo, que elas carregam essas marcas de orfandade, elas não conseguem ver Deus como pai, elas não acham sempre que Deus é um ser muito distante, não conseguem pessoalizar esse relacionamento com o Espírito Santo, aproximar, trazer para o dia a dia esse relacionamento com o Espírito Santo. Quais os passos, assim, que tu diria? Identificou alguma coisa? O que eu faço com isso? O que tu diria? Eu acho que são algumas questões, alguns passos que a gente pode ter, assim. E para mim, assim, no meu processo, eu achei muito importante, são duas coisas, assim. Principais, digamos assim. A gente identificar, como tu falou, Dá nome, talvez. Dá nome, ser intencional. Eu estou com ciúmes. Exato. Eu estou com inveja. Sabe? Duro, mas é um passo, né? É duro, mas é um passo. Eu tô com inveja. E é isso. Eu não queria sentir isso, mas eu estou sentindo. Cristo me ajuda. Espírito Santo me ajuda. Eu acho também, quando a gente vai para a palavra, a gente vê verdades sendo liberadas. A cada palavrinha, a cada trecho, a gente vê liberdades sendo liberadas. Então, a gente se apossar dessas verdades. E o se apossar dessas verdades é para mim, sou eu. Isso aqui é para mim. É como tu fala, né? Eu troco o meu nome. É a Júlia aqui. Eu tava lendo, né, 2 Timóteo, e aí vem aquela primeira parte ali, né? Eu vejo que a tua fé não é fingida. Paulo falando, né? Eu vejo que você tem uma fé que não é fingida, que veio da sua avó, que veio da sua mãe. E eu olhei para aquele texto e pensei, Deus, eu não tenho isso. Né? Fui a primeira convertida da minha família. E na hora a senhora disse, mas começa em ti, Júlia. E eu, começa em ti, Júlia. Uau, é isso. E é isso. A gente precisa nos apossar disso. E nos apossar disso não é que... Pode ser que aconteça, mas não é algo tipo assim, a Júlia se apossou disso agora, a Júlia nunca mais. Instantâneo. Pode ser que sim, e amém, glória a Deus se for, mas muitas vezes não vai ser. É um processo. A gente precisa desses processos, né? E esses processos vão nos forjando. Então, a gente precisa... Júlia, tu é filha. Júlia, tu é amada. Júlia, começa em ti. Não tem problema se não aconteceu no passado, se tu não tem, né? Mas vai começar em ti. A partir de ti mudou. A partir de ti é outra história. Então, é a história que eu estou escrevendo, né? É a história que o Senhor está escrevendo para nós. Então, acho que isso é um processo. E também, muito importante, é a gente ter amigos, né? É as amigas de Jesus, né? Que a gente costuma falar. A gente ter amigos que nos levam para perto de Cristo. E a gente ter esse critério, sabe? Qual é o fruto que a Anissa está dando, né? Porque, às vezes, a gente também... a gente não pode ser bobinho, assim, de achar que todo mundo que fala no nome de Deus realmente, sabe? Vive por Cristo, enfim, está dando bons frutos. Então, eu acho que tem esse cuidado, mas eu acho que, sabe, se aproximar de pessoas que vão te levar para perto de Cristo. Eu acho que isso foi uma grande virada, assim. Porque, para mim, eu vejo no nosso processo ali de conversão, a gente veio, assim, devagarinho. Eu iniciei numa vida muito assim, que legal, e todo domingo na igreja, sabe? Bem no início do processo de conversão foi assim. Daqui a pouco não, mas é importante servir, é importante estar junto. E aos pouquinhos eu fui fazendo, mas eu me lembro que quando a gente, 1 ano antes da gente vir para os jovens, quando a gente ainda era no sábado, eu me lembro que eu falei assim, eu disse, Nicolas, a gente tinha alguns casais que eram cristãos e estavam aqui junto, tinham iniciado com a gente, mas eram 2 ou 3, era pouco. E eu falei assim, Nicolas, a gente precisava de mais amigos, mais ainda amigos que nos levem para perto de Cristo, sabe? E no ano seguinte, assim, a gente veio para os jovens e para mim, foi uma grande virada, assim. Para mim foi uma grande virada, porque foi quando parece que tudo se tornou mais claro, sabe? O Senhor começou a se
se revelar de formas muito diferentes, assim. E foi um processo muito legal, assim. Tu sabe que eu lembro que essa semana ainda eu lia sobre isso, né? A gente é resultado do nosso círculo de pessoas, né? Daqui a pouco tu não amadurece, tu não consegue viver certas coisas, para e analisa com quem tu tá andando. Porque, querendo ou não, aquela pessoa, ela libera verdades na tua vida, o comportamento dela te ensina. E é uma chave, assim, a gente carregar, andar perto, ser carregado às vezes carregar, mas andar perto de pessoas que já estão... Meu pai sempre dizia isso, né? Você tem que andar com pessoas que estão igual a você ou num lugar mais alto que você. E não é de isso se sentir melhor que os outros. Não é. É porque eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Então, entendendo que eu sou fruto desse círculo que me cerca, quem são os meus amigos? Eu preciso analisar isso. E esse é o convite do reino. Muitas vezes... Para mim é uma chave aquilo que tu falou, sabe? A gente sempre espera o milagre. Deus vai fazer, eu tô orando, Deus vai fazer. Mas a salvação é isso. Deus fez, pronto, é uma dádiva, é presente, ponto final. Mas o amadurecer, o tornar-se a imagem de Cristo, o vencer, o tocar na abundância, o vencer as minhas dores, os meus traumas, as minhas feridas, é parte principal disso, a minha participação. E o meu círculo de amizade diz muito sobre isso. Se eu quero crescer, se eu quero andar com pessoas que andam com Jesus, certamente eu vou amadurecer, eu vou crescer. Agora, se eu ando com amigos que não estão nem aí, a grande maioria se perde, se torna igual a eles. Porque é isso, né? A gente precisa estar nesse lugar de aprendizado. O tempo todo, né, Gil? O tempo inteiro. Dura a vida inteira, é isso. A vida inteira. E a gente precisa desse lugar. Eu e as gurias, a gente vê algumas situações e a gente conversa entre si, a gente se preocupa. Porque a gente vê um lugar de... eu não preciso aprender com a Anessa. Porque eu tenho acesso às mesmas coisas que ela. Eu tenho, né... Eu vejo muito uma questão, assim... Muita internet. Eu acho que a internet é muito boa e tal. E, né... Olha quem falando, Olha quem falando, né? Mas eu acho que a gente precisa desse cuidado. Sim. Acho que a gente precisa desse cuidado. Não, eu quero aprender com a Anessa, ela que está ali comigo, ela que está me vendo todos os dias, ela que vai poder me apontar o que tá sendo certo, que não é por aí, sabe? Várias vezes as gurias... Porque também a gente pensa a amizade como algo muito, tipo, florzinha, sabe? E não é pra isso. Porque senão, acho que não é uma verdadeira amizade. Eu sempre falo, gurias, se eu fizer alguma coisa, vocês me falem. Sim. Pelo amor de Deus, vocês me falem. Não me deixe errando, né? Não me deixe errando. E as gurias falam mesmo, Thaís errou, né? Elas me falam. Tu tá com duas sinceronas do lado. Elas me falam. As gurias sempre têm alguma coisa pra falar. Elas me falam. E é isso. E eu me lembro que a Rô, até pouco tempo, a Rô me mandou um áudio assim. E eu via que ela gravava e apagava e gravava. E sabe quando tu vê que a pessoa tranca o áudio? Eu assim, meu Deus, o que vai tá vindo? E ela me falou algumas coisas, ela teve que me exortar em algumas questões. Ju, não é por aí e tal. E elas me impulsionam, mas eu também... Porque eu acho que a gente tira do evangelho... A gente não pode, né? Deculpar o evangelho. Essa parte sim, ele é essa uma parte totalidade e a gente precisa querer viver essa totalidade. Então, exortação está na Bíblia. Então, a gente precisa abraçar isso, né? E ver que quando as pessoas estão nos exortando ali em amor, muito cuidado, enfim, com as palavras, mas em amor, elas estão nos ajudando. E aí, eu me lembro que a Rô falou, e eu disse assim, amém, amiga, amém. E aí, ela disse, amiga, tu não vai ficar brava comigo? Eu, claro que não, né? E eu acho que é isso, porque... Júlia, tá me dizendo então que tu gosta de ser exortada? Ninguém gosta. Ninguém gosta, mas é necessário. É necessário ter esse coração aberto para eu estou aprendendo. E o nosso Cristo, né, Gil? Eu lembro de uma das características dele, e até nos evangelhos fala isso, né? Que ele era manso e humilde de coração. Nós estamos numa geração, nós vemos uma geração, tu ainda mais do que eu, vivencia isso, mas uma geração que pela internet sabe tudo, vende curso, já tô pronto, mas se você vai ver no dia a dia, na prática, se perde por essa quantidade de informação que nos é proposta, esse coração de aprendiz, de discípulo, né? Porque os crentes são chamados do quê? De discípulos, seguidores. Seguidor é aquele que segue
segue o mestre. É aquele que acompanha, que aprende com alguém. E Cristo tinha esse coração humilde. Nós precisamos desse coração humilde de dizer, eu preciso aprender. Eu não venci tudo. Sim. Quem venceu tudo? Quem tá apto? Eu lembro que a minha avó dizia isso, sabe? A minha avó dizia o seguinte... é tão bom, por que Cristo não te levou ainda? Muito bom. Se tu tá bom, assim, se tá tudo bem, por que o Senhor não te arrebatou ainda? E é muito verdade, né? Nós precisamos ser mais vulneráveis. De dizer, eu tô no processo, gente, eu não aprendi tudo, eu não sei tudo, me ensina. E se colocar nesse lugar, né? Eu me sinto muito privilegiada, assim... porque eu aprendo muito, né? Eu aprendo muito. E às vezes, até quando a gente tá em algumas rodas, assim, eu chego a ficar quietinha, assim, ó. Só observando. Sugando. Só... Ai, Deus, eu quero aprender. É verdade. Eu só falta puxar uma caderneta de anotação. Sim. Um caderninho de anotação, porque eu acho que é isso, sabe? E eu acho que a gente se colocar nesse lugar. E se colocar também no lugar que, de novo, a gente vê ministrações, a gente vê... escuta podcast, enfim... Mas esse discipulado, esse aprendizado é vida na vida. Então, a gente precisa... Eu preciso andar contigo. Eu preciso andar com as gurias. Eu preciso... Sabe? Eu preciso... E quebrando esse paradigma do discipulado, acho que tu pode falar um pouquinho disso também. Às vezes a gente acha que discipulado é uma vez por semana eu sentar com alguém numa mesa, abrir meu coração, a gente vai tomar um café juntos e deu. Discipulado não é isso, né, Ju? Só... Não é só isso. Isso é um café. Isso é só um café. Mas discipulado é isso, né? É vida, é andar junto. Rir, às vezes. É rir junto. Comer uma carninha. E porque é isso, é esse momento de aprendizado, né? Porque se tu não tiver essas vivências de aprendizado... como que tu vai aprender, né? Eu sei que parece meio redundante, mas não tem como. Se eu não sentar lá com as gurias as gurias vão atender alguém, eu vou lá, eu quero aprender, eu sento do lado. As gurias vão estar, que nem a Thaís participou de um talk no Teams, eu quero ver, eu quero aprender. E aí até assim, a Rô, a Bá, né? Que tem os bebês, né? Eu aprendo muito com elas, né? E eu tô sempre ali, tô sempre à disposição. Até no sábado, né? A gente veio de um sábado de um batismo lindo, inclusive. Sim. E aí eu fiquei com a Maria, né? E aí meu Deus. Só eu? Só eu? E ela vai assim, ai, amiga, eu não queria te assustar, mas não sei o quê. E falando assim, depois eu disse, não, amiga, foi super tranquilo. Criança sendo criança. Ela disse, não, mas é que eu não queria que tu ficasse assustada, né? Eu disse, não te preocupa, que eu tô doce aprendendo. De criança, por favor. Tô aprendendo. Aí a gente veio também pro teatro ali, e o Gael fugindo de mim pela igreja. E é isso, eu tento, assim, sempre me colocar nesse lugar de aprendizado, sabe? De sempre estar aprendendo. Isso é um coração humilde, né? E porque é isso, né? Se eu parasse uma vez... Primeiro que com a nossa rotina, até às vezes é difícil tu ter ter horário para um café uma vez na semana, né? Então, se não fosse essa vivência... Ele é muito mais orgânico, mais natural. Muito mais natural. E a gente vai vivenciando e a gente vai fazendo. A próxima vez que eu ficar com a Maria, não vai ser tão difícil quanto foi a primeira. E quando eu tiver meus filhos, olha lá, entendeu? Então, eu acho que é isso, sabe? Mas, de novo, eu acho que é preciso um coração disposto para aprender. Exato. Eu acho que muitas vezes a gente... eu já vi situações assim que uma mínima coisa que irmão, não é por aí, irmã, não é por aí, já quebra, parece algo assim, e não é assim. A gente precisa se colocar nesse... Tá bom, eu não gostei, mas eu vou levar para Jesus e vamos ver o que ele vai falar, então. E todas as vezes, sabe? Tu falou algo que eu me lembrei. Todas as vezes que eu fui exortada, corrigida, eu lembro que no momento doía, horrores, era horrível. E eu saía, eu não sou assim. Não é verdade. Até dizia às vezes, o diabo sujo, tu tá me mentindo. Mas eu ia para casa e eu pensava, nossa. Passava uns dias, o Espírito Santo mostrava. Tu é. E eu sou. Mas é importante a gente absorver aquilo, sabe? O Espírito Santo me mostra, é verdade isso? É verdade isso? Se me trata, mostra.
Porque, de novo, a gente vem de vê uma geração que sabe tudo, que está pronta. E não entende que o reino de Deus é feito de processo. E eu acho que forja, né, eu tô lendo Êxodo, né? E eu tava lendo hoje Êxodo, quando Moisés foi até o faraó, ele e Arão, para liberar o povo de Israel do Egito. E ele tinha 80 anos. E Arão tinha 83 anos. E aí, eu fiquei só nessa parte, eu fiquei pensando, gente, às vezes a gente com 30 e poucos acha que tá pronto. Moisés foi efetuar esse trabalho que o Senhor tinha para ele, junto com Arão, com 80 e 83 anos. Isso tem alguma coisa para nos ensinar, que a gente precisa amadurecer, precisa de vivência, de experiências. E aqui daqui a pouco a gente está falando para alguém, né, Dil, que acha que não, por que não aconteceu comigo ainda? Por que eu não tô? E a gente esquece que é um processo, que é uma vida toda de aprendizagem. Não quer dizer que vai acontecer com 80 anos, não é isso que eu quero dizer, entenda, mas o Senhor precisa de bases, de alicerces para construir algo na nossa vida. Isso é bom, né? É o Senhor cuidando de nós. Porque Ele sabe a estrutura, porque é Ele que dá a estrutura. Então Ele sabe a estrutura que a gente tem para daqui a pouco que nem queimar a largada ali. E aí, o que adianta tu não completar a carreira? Sabe? Então, eu acho que é muito isso, assim. A gente se colocar nesse processo, assim. E, de novo, a gente volta para a comparação, né? Eu vejo, assim, muitas situações de comparação. Fulana vive isso, ciclano vive isso. Mas, tipo, é um relacionamento com o Senhor. Não é sobre o quanto eu já fui ou o quanto, sabe? E não é a mesma vivência que a pessoa tem, não é a mesma cultura, não é a mesma personalidade, porque isso influencia muito. E às vezes não é a mesma coisa que Deus quer pra ti. Exato. Porque são pessoas diferentes. Que ponto importante. O Senhor quer ser... propósito de vida diferente. Propósito de vida diferente. Então, não adianta, eu quero ter a vida da Nancy. Não é o que o Senhor quer pra mim. Não vai desfrutar de uma vida abundante. Eu acho isso um ponto importante. Não estava no nosso script, mas eu sinto o Senhor direcionando nesse sentido. Você trabalha com rede social. A Ju está se formando em publicidade e propaganda, né? Para quem não sabe. Mas o que tu vê? Que dica tu daria? Porque as meninas, por exemplo, as jovens, elas em sua grande maioria têm dificuldade para lidar com a rede social, porque acaba que vez ou outra, fulana tá na praia, fulana fez uma viagem, eu tô aqui, envia a mão, não faço nada. Como que uma jovem que quer crescer em Deus, que quer se desenvolver, que quer ser moldada ali, o vaso pegar o oleiro, ela deve lidar com a rede social? Eu acho que a gente precisa ser diligente, né? A gente precisa ter cuidado. E, primeiro, Cristo precisa ser suficiente. Se Cristo for suficiente, porque é isso. A gente tem uma pequena mania, digamos assim, de tipo assim, não, isso aqui é ruim. Tipo, TV é ruim. Rede social é ruim, telefone é ruim. É drástico demais, né? É muito drástico. E eu creio, né, um evangelho de equilíbrio. E, imagina, né, a gente tem visto o quanto o Senhor tem usado esses canais para edificar pessoas, para trazer pessoas para Jesus. Então, não é ruim. A gente não sabe usar. Então, eu acho que quando Cristo é suficiente, a gente já quebra um monte de coisa. Eu acho que a gente precisa dar nome para as coisas. Eu estou me comparando através das redes sociais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou tirar das redes sociais por um tempo. Para que eu consiga ver, assim... Eu acho que a gente precisa muito desse olhar interno mesmo, sabe? Tipo, vou olhar para mim. Porque eu acho que também tem isso, sabe? A gente aponta os dados, a gente... muitos jovens sempre nas redes sociais, as pessoas estão sempre no telefone, não tem mais comunicação, não tem mais diálogo. Mas o que eu tô fazendo? O que a Júlia tá fazendo com isso? Eu tô cuidando lá as horas que eu fico no Instagram? Eu tô lá cuidando, tipo assim, se eu tô postando porque aquela coisa de manada, assim, tipo assim, eu posto porque todo mundo posta, eu nem gostaria de estar postando, mas como todo mundo posta, eu tô fazendo. Ou tá, tipo, tu gosta mesmo e tá tudo bem, quem gosta, sabe? Eu acho que a gente precisa ter esse olhar interno, assim, olhar para nós. E aí, dá nome. Eu estou viciada nisso aqui. Eu preciso largar isso aqui. Porque eu me lembro que teve uma vez, a primeira vez que eu fiz eu tirei as redes sociais por um mês. Eu me lembro que eu comecei assim, eu não tenho tempo para nada. Não tenho tempo. Não consigo ler livro, não consigo. A faculdade. E um monte de coisa, não tenho tempo. E daqui a pouco o Senhor, né, trouxe a luz assim, mas... Aí eu comecei a analisar meu dia.
Mas quantas vezes eu fico parada e eu pego o celular, eu fico ali rodando, stalkeando, e tu vai, e tu te envolve, porque é pra natural, isso mesmo, é natural. É criada pra isso. É criada pra isso. É natural, tu te envolve ali. Quantas vezes eu fiquei parada fazendo isso? Aí eu fui olhar, e isso o Instagram próprio nos ajuda, por exemplo, porque tem ali a média, todos os dias, quanto eu fico e tal. E eu olhei assim, não, mas como é que eu não tenho 30 minutos, 15, 10 minutos pra ler, enfim... Não, vamos nesse primeiro momento, vamos ser radicais. Vamos tirar para que se tenha uma consciência, para que o teu... Eu acho que como se tu fosse reprogramada, sabe? Não, peraí, vamos reprogramar isso aqui, porque a gente se perdeu no meio do caminho. Vamos reprogramar, e aí a gente se reprograma, e aí a gente volta com um olhar mais diligente, com um olhar mais cuidadoso a respeito dessas coisas. Eu vou mexer, isso aqui serve para edificação, eu pego muitas referências do que a gente faz, né? A gente pega repertório ali, então eu vou ter esse cuidado. E principalmente com quem trabalha com isso, né? A gente precisa ter esse olhar bem criterioso mesmo, de cuidar. Agora eu tô só matando o tempo, não tô procurando repertório aqui. Sim. Então, ter esse cuidado. E eu vejo também muito essa questão de comparação. Mas quando eu vejo essa questão de comparação, eu olho assim, Cristo precisa ser suficiente. Eu olho para essa suficiência que só Cristo pode nos dar. Tudo bem, fulano tá na praia, ciclano tá viajando, mas eu tô aqui fazendo o que o senhor me pediu para fazer. Que nem eu tava, esse semestre, eu tava com uma cadeira de noite, tipo, fazendo todas as cadeiras da manhã, mais uma cadeira de noite, justamente na quarta-feira. E eu comecei assim, mas eu queria tanto ir no culto. Eu queria estar no culto. Mas o senhor me pediu a faculdade, então eu vou cumprir aquilo ali com zelo, com amor, com excelência, com cuidado. Eu vou ficar assim, o pessoal tá todo lá no culto, não queria estar aqui. Aí a gente não faz o que Deus pediu para nós fazer. Exato. E a gente não pode ser a gente naquele lugar, porque a gente simplesmente não queria estar ali, sabe? Porque a gente se coloca numa outra vida, a gente quer viver a vida de outra pessoa. E quando a gente quer viver a vida de outra pessoa, a gente não desfruta dessa vida abundante, né? E tu sabe que enquanto tu falava, lembrei muito daquela passagem que diz, né? Cuida-te de ti mesmo. Nós precisamos também gastar mais tempo nessa autoanálise. Isso aqui está me edificando? Principalmente de quem você segue. A gente acabou de falar isso, né? Que a gente é resultado das pessoas que estão próximas de nós. Só que a gente não se dá conta que as pessoas que eu sigo no Instagram, elas também estão me formando em qualquer rede social. Elas também estão liberando verdades na minha vida, pregando crenças. Inconscientemente. Então, tu diria que também é uma boa ferramenta para que isso não me prejudique, para que a rede social não me prejudique. Além do tempo, também cuidar dos conteúdos que eu estou consumindo. Certeza. Eu acho que os nossos olhos, né? São a candeia do corpo. São a candeia do corpo. 6, então, não tem como isso não influenciar. E é isso, é inconsciente. Não, mas eu sei. Não, mas eu... mas não tem problema. É muito sutil, né, Ju? Muito. E eu acho que aí a gente precisa tá muito bem pautado, assim, na palavra, também para conseguir discernir mesmo, sabe? O que vem, o que não vem, porque tem muita coisa que confunde. Tem um filme que é bem famoso, assim, que as pessoas confundem muito, que as pessoas acham que é cristão. E não é. Eu vou falar, a Cabana. Não vá assistir a Cabana aí. Tô sendo bem sincerona. Aí peguei a Rossana e a Thaís aqui, sou eu agora. Não vai assistir a Cabana. Se você assiste a Cabana, nos procura que a gente quer conversar contigo. Não assista, eles estão enrolando. Aquele não é o Espírito Santo que tá falando. Aquele não é o Espírito Santo que tá falando. Não tá certo aquilo ali. E foi isso. Eu tive uma... Já vejo a gente sendo cancelada. Eu tive uma conversa até há pouco tempo assim. Vocês já viram a Cabana, é muito legal e tal. E eu, por que tu acha legal? Não, porque tem isso e isso. Eu pensei, mas tu viu que tem isso? Tu viu que a gente não pode distorcer? Tu viu que eles misturam uma coisa para parecer que é uma coisa que não é? Tu viu como é sutil? É verdade, né?
É verdade. Olha a importância das irmãs mais velhas também, né? A importância de andar junto de novo. Porque só porque teve tu ali na vida dessa pessoa alertando ela, porque senão ela ia ficar enganada a vida toda. Sim. A verdade que liberta. É a verdade que liberta. Então, eu acho que a gente reconhecer essa verdade também, né? Eu acho que a gente tem muito enraizado, né? No nosso coração, né? Essas verdades. Porque daí a gente sabe identificar. Não, tu pode enrolar o quanto tu quiser. E eu tô vendo que isso aí não é Cristo, não é na Bíblia. Então, não é. Tu sabe que eu lembrei agora de novo de uma coisa que acontece muito lá em casa, que a gente sempre fala isso, né? Que eu preciso ensinar o meu filho a pensar. Eu não sei se você teve pais que te ensinaram a pensar, mas a grande maioria das pessoas não tiveram pais ali que disseram, olha só, nem tudo que tu tá consumindo é verdade, nem tudo que tu tá vendo é a verdade. E isso é papel dos pais ensinarem os filhos a terem esse olhar crítico, crítico no sentido de, isso condiz com a minha fé? Isso é o que Deus diz? E muitas vezes eu percebo esse pensamento de manada nas pessoas, principalmente nos jovens. Vi um vídeo lá, tá dizendo que usou a Bíblia, é crente, vou acreditar. Uma pessoa que se diz cristã na rede social, vou seguir. Tudo que ela fala é verdade. E a gente, não, só um pouquinho. A gente precisa ser como os bereanos, aqueles que estudam, que vem, só um pouquinho, pastor, deixa eu ver se isso é verdade, vou lá ler no texto bíblico. É o pastor Felipe sempre fala, né? Vocês estão vendo eu pregar, mas cheguem em casa e confiram as escrituras. Porque é isso, né? É isso. Eu me lembro que a mãe sempre me incentivou nessa questão de estudos e tal. Então, eu tive esse pensamento crítico aguçado, assim, né? Tanto que eu acho que foi por isso, assim, que eu ingressei no direito, né? Nesse meio tempo. Mas eu tinha esse senso crítico aguçado, claro, não para as coisas do Senhor, enfim, né? Não fui criada nesse contexto. Mas isso ajudou para que quando eu viesse para o Senhor, assim, eu embasasse nisso e eu conseguisse ter uma outra ótica, né? Uma outra ótica a respeito disso. Porque é isso, a gente passa a olhar com outra ótica. Exato. E a gente precisa exercitar esse olhar analítico, né? Esse olhar analítico. Porque é para isso, não é aquele o criterioso que vai botar defeito nas coisas. Acho que a gente não pode confundir. Não é sobre isso, mas é sobre... Não, para mim não serve. Para mim não serve. E ok. Isso aqui é uma mentira, não condiz com o evangelho. Então, não serve para mim. Eu não vou me alimentar disso, né? Você sabe que eu vejo que as pessoas que se desenvolvem, que crescem, tanto na fé, como nas questões do dia a dia, da rotina do dia a dia, seja empresarial, seja familiar, seja até com as suas emoções, são pessoas mais analíticas. São pessoas que aprenderam a pensar, que não carregam esse pensamento de manada. Tudo que todo mundo está fazendo, eu estou fazendo. Não! Nós precisamos nos movermos por propósito. A Ju tem um propósito de vida. Tudo na vida dela tem que trabalhar por esse propósito. Eu tenho meu propósito de vida. E eu não estou falando de valores do reino. Isso é igual para todo mundo. Mas a Ju tem uma vocação que eu talvez não tenha. Que a Veri talvez não tenha. Que as gurias talvez não tenha. Que o pastor talvez não tenha. Então, eu preciso que tudo, até mesmo a minha rede social, até mesmo aquilo que eu consumo, trabalhe me ajudando a chegar nesse lugar. Porque quantas são as pessoas, né, Ju, que a gente para e pensa assim, e pergunta, às vezes, qual é o teu propósito de vida? Não sei. E essas pessoas, infelizmente, elas não se desenvolvem, elas não crescem. E todos temos um propósito de vida. Sim. Tu foi para a área da comunicação. Saiu do direito, que eu não sei o que tu fazia lá, porque, né? Não, sei também. Saiu da área do direito, foi para comunicação. Tu entende a tua vocação também como propósito de vida? Com certeza. E foi por isso que eu mudei, né? Eu não mudaria, porque para mim era confortável estar no direito. Porque é isso, né? Eu acho que o Senhor vem para realinhar todas as coisas. Exato. E depois eu fiquei pensando, né? Eu fico pensando assim, Deus. Porque eu achava muito louco. Eu disse assim, Deus, tu me tirou de um contexto, me colocou no outro. Não era nem parecido. Não era nem parecido. E, na verdade, o Senhor me lembrou que, na verdade, Ele só me realinhou. Uau. Ele só me realinhou para um lugar. Eu fiquei pensando depois, porque eu fui pro direito, eu tinha essa questão analítica e direito era um curso bem legal, assim. Era um curso bem legal. Mas eu teve uma hora, começando a entender essa questão de propósito de vida, eu comecei em Deus, né? Mas eu acho que não é isso aqui. E eu comecei com aquela incomodação santa, assim. Comecei com uma incomodação, assim, Deus, mas o que tu quer? Eu não vou sair do curso. E eu me lembro que eu trancava, e eu voltava, e eu ia, e eu fazia menos cadeira. Era uma enrolaçada. E eu, Deus, mas não é isso aqui.
o que o senhor quer? Porque eu acho que não é isso aqui. Eu não me vejo trabalhando com isso aqui o resto da minha vida. Eu não vejo isso. E orando, e orava. E as pessoas ao meu redor começavam assim, mas você é muito criativa. Mas você é muito criativa. E eu, pai, gente, eu não me vejo assim, que criativa. Da onde vocês veem eu sendo criativa? E então eu não me via daquela forma. Eu me lembro que num culto de jovens, um dos voluntários ali tava terminando um momento de oração, assim. E ele falou assim, eu sinto Deus falando 3 cursos. Eu preciso falar o nome de 3 cursos. E ele falou o nome dos 3 cursos. Eu não lembro, nunca sei o nome dos outros. Mas ele falou publicidade e propaganda. E Deus falou comigo. É esse o curso. Uau. E eu... Ai, Deus, como assim? Eu tô no 6º semestre de Direito. Como assim? Como assim? E aquilo ali, eu não sei, acendeu uma chama no meu coração. Só Deus, né? É Deus. Acendeu uma chama no meu coração. E eu preciso, eu tenho que mudar. Eu falei assim, Nicolas, Deus falou o curso. Publicidade e propaganda. Eu tive que ter que pesquisar, porque eu nem entendia muito bem, sabe? Eu vou trocar. E ele, vai trocar? Se Deus está te mandando, tem que trocar. E aí eu vou trocar. Troquei. E só que daí a gente se dá com uma realidade difícil, assim. Comunicação, galera mais... Qual a palavra usar? Qual a palavra que eu posso usar? Mais do lado esquerdo. Diferente. Então, foi um choque muito grande, porque a gente sabe que ambientes universitários, assim, são muito agregadores em relação à educação. E glória a Deus, assim, o Senhor me colocou num lugar para estudar muito, muito excelente, assim, que realmente era um sonho. E só que no direito, essas questões, assim, pautas, ideologias eram mais contidas. Tu sabe que tem. Mas eram mais contidas, assim. Tipo mais assim, sutis, talvez. Mais sutis. Então, pra mim... E, tipo assim, a gente não se envolvia com as pessoas. Tipo, é tudo... aula. Cada um faz sua aula, prova, e vai pra sua casa e deu. Sabe? Acabou. Quando eu fui pra esse outro contexto, eu me vi, assim... Só trabalho em grupo. Tendo que me comunicar com as pessoas. E claro, Deus foi me forjando nesse lugar. Mas também teve esse outro lado que, de fato, era difícil. E pautas e querendo fazer trabalhos em cima dessas pautas. Então, foi um lugar também onde o Senhor me puxou para esse lugar e, tipo, tu vai te posicionar em amor, em cuidado, mas tu vai precisar um posicionamento teu. Mas muito difícil esse contexto. E, então, foi um choque para mim. Foi um choque para mim que eu, assim, tá, Deus, tu pediu para eu trocar de curso. Eu troquei de curso. Mas tu não me pediu para estudar presencial. Então, eu vou estudar online. Aí eu arranjei uma faculdade online para fazer. E o Senhor falou assim, não é isso, Júlia. Eu te quero lá. E eu, não. Aí eu voltei a estudar presencial. Porque é isso, né, Nesse? Eu acho que um ponto é a gente entender que a nossa vida não é mais nossa. Ele é o dono das nossas vidas. E é em tudo, né? E é tudo. Foi isso. Isso foi uma chave que virou pra mim. E eu sinto o Senhor me realinhando. Por quê? Porque Ele me realinhou pra um lugar pra onde eu deveria estar. Tanto de um lado, quanto de outro. Quanto do lado de filha. De tipo assim... Júlia, eu sou o dono da tua vida. A gente... Tu não vive mais pra ti. Exato. E é em todas as áreas. Porque era isso que eu achava. Eu achava que, tipo assim... Eu fui criada... A mãe me criou num contexto assim... Júlia, tu tem que estudar, né? É só assim que a gente consegue bons empregos e tal. No mundo que a gente vive. Então, tipo... Faculdade sempre foi uma realidade pra mim. Então, eu ia estudar, só que não tinha esse contexto assim, tá, mas o que Deus quer pra mim? Onde o Senhor me quer, sabe? Esse lugar, assim, de que nós somos luzeiros. Os pés de Jesus na terra. Tudo tem propósito. Tudo tem propósito. O caminho que a gente pega, o mercado que a gente vai, aonde a gente mora, pra onde... eu gasto. Sabe? Tudo tem propósito. Até... um corte, né? Esses dias eu tava indo no mercado e aí 2 vezes aconteceu isso. Eu tava indo no mercado e aí quando eu tava voltando eu tava voltando da aula, na verdade. E aí o Nicolas assim, Júlia, passa no mercado e tal. E
eu não gosto muito de ir no mercado, né? E aí eu tenho que ir no mercado. Mas também, eu vou lá no mercado. Fui no mercado, né? E quando eu fui, eu encontrei um senhor, assim, pedindo e tal. E ali senhor, né? Me acendeu uma luzinha e disse, mas eu preciso conversar com ele. Aí eu conversei com ele, ele falou de algumas questões difíceis e tal, que tá procurando emprego, falou que já tinha aceitado Jesus, e ali eu pude orar com ele e tal. Tinha um propósito no mercado. Ai, Espírito Santo, tu me perdoa. Mas eu vim. Demais. E teve outro dia também, de novo, né, nessa volta, tive que passar no mercado. E aí eu tô passando no caixa, o senhor fala assim, Espírito Santo, né, tu precisa falar pra ela que eu não esqueci dela. Que eu amo ela. Só que eu cheguei a congelar, porque do nada o Espírito Santo... Moça. Do nada o Espírito Santo jogou aquela... Meu Deus, o que eu vou falar pra ela agora? E ela falou assim, moça, deu tanto, e eu... E ela começou a rir, ai, moça, desculpa. Eu não sabia nem o que falar. E eu, Deus, vou falar, claro, tu mandou falar, vou falar. E aí ela me alcançou a nota, quando ela me alcançou a nota, eu peguei a mão dela. Eu só queria te falar, o Senhor mandou te dizer isso. E ela me olhou assim, tipo, um aspecto de... de alguma forma, ela estava buscando por aquilo, sabe? Era a resposta dela. Eu saí, a semente foi jogada ali, eu saí. Mas é isso, sabe? A gente entender que tem propósito. Sim. E tem realinhamento também. Porque eu pensando assim, Deus, mas foi muito louco isso que tu fez, né? E Deus assim, não. Tu lembra como tu era antes? Bem antes de ir. Porque eu acho que os traumas, as feridas, assim, que infelizmente pode acontecer que passe e que eu passei, eles vão... é como se fosse... tem um tapete muito bonito aqui, mas a gente vai botando um monte de lixo nele, a gente não enxerga mais ele. E eu sinto que o Senhor foi limpando isso em mim, sabe? Porque antes eu fazia balé, eu participava de todos os teatros, todas as questões de arte, tudo. Eu participava na escola, estava sempre envolvida com essas questões. Então, como assim foi muito louco o que eu fiz contigo? Não foi muito louco o que eu fiz contigo. Só estava escondido. Eu só te realinhei para algo que eu queria, que eu sempre quis, que eu te criei para fazer, né? Que eu te criei para estar. Então, eu vi o Senhor me reposicionando, assim, sabe? E alinhando a minha identidade. Não, Júlia, tu não é introvertida. Claro, não é o ápice do extrovertido. Sim. Mas, tipo assim, tu não é essa pessoa que não gosta de falar, que não fala em público, ou que não tem muitos amigos, ou que não gosta de estar no meio das pessoas. Tu não é essa pessoa. Mas a gente precisa... aí vem a nossa parte, né? Nesse aqui é a mais difícil. Porque o Senhor, Ele fala todas essas coisas para nós. E é muito impactante e é muito bonito até, assim, né? Ver o próprio Deus falando assim com a gente. Mas aí a gente precisa se colocar no desconfortável. Ok, Senhor, eu vou ir. E eu assim, Deus, se tu tá pedindo para mim... E o Senhor falou de forma... Foi muito sutil a forma que o Senhor falou para eu voltar. Eu assim, Deus... Fala comigo, confirma se é realmente para eu voltar presencial. Preciso de uma confirmação, porque é muito difícil para mim. É realmente algo que eu não queria fazer. E eu me lembro que subiu uma mensagem no meu celular da PUC, chamando para... Tipo assim, faça sua matrícula e tal, não sei o quê. E aí, na hora, eu me lembrei do testemunho que o pastor Isaías fala sobre como ele foi para Montevidéu, que ele viu a placa. Do carro, né? Isso, Buenos Aires. Buenos Aires. Ele viu a placa do carro e na hora o Senhor me lembrou desse testemunho. E eu, amém, Deus. Entendi, Espírito Santo. Só que agora me capacita. Eu não consigo. Eu não consigo, a Júlia não consegue. É tu. É o Senhor me capacitando. E desde então, passou tão rápido. Eu estou me formando, sabe? Ano que vem eu já me formo. Então, tem passado tão rápido, tem sido um tempo tão legal. Teve uma graça para isso, né? Teve graça derramada para isso, sabe? E o Senhor confirmando assim, Deus, mas por que tu quer no presencial? Por que tu me quer no presencial? E o Senhor confirmando e trazendo pessoas. E enfim, né? O Senhor está fazendo, assim. Eu acho demais. Porque sempre que o Senhor nos convida para um lugar, Ele libera uma graça para aquilo. Então, lembre disso. Daqui a pouco tu acha que é grande demais, que é difícil demais. Não. Se foi Deus que te chamou, tem uma graça liberada. Se Ele pediu, Ele paga a conta. Eu sempre lembro disso. Ele vai pagar a conta. Ele vai liberar uma graça, Ele vai te usar naquele lugar. E eu acho que é isso, né? E eu acho outra coisa importante de falar. Quando eu leio Esther, fala muito comigo sobre isso. E isso tem me impactado, assim. E o Senhor sempre me lembra desse lugar.
Porque quando eu leio, eu vejo ali ela com medo de fazer ali. Como assim eu vou me apresentar diante do rei? Tu sabe que é só se ele pede e se ele não estende, a pessoa morre. Morta, Então, tipo assim, havia um medo nela, mas havia... Quando ele fala com ela ali, mas não foi para um tempo como esse que tu está nesse lugar. Outro pode ser levantado, porque Deus vai fazer. Mas a gente vai perder o privilégio. E privilégio, eu sempre falo sobre o privilégio. Essa oportunidade de participar do que Deus está fazendo. Porque Ele não precisava de nós nessa. Quando eu saí do Avalanche, eu saí do Avalanche com um coração muito grato, muito... Eu saí extasiada, assim, do que Deus fez. E o que Deus fez ali, o que Deus fez como um todo, mas o que Deus fez nas mídias também a gente entregou coisas diferentes nesse Avalanche. Então, real time ali, que a gente nunca tinha feito. E dá um trabalho, assim, o pessoal, a equipe é muito especial, né? E eles trabalharam com muita excelência, assim, e eu fiquei com o coração, ai Deus, o que tu tá fazendo? Que coisa maravilhosa. E é isso, e eu saí com esse senso assim, que privilégio. Que privilégio, porque se eu achasse que era na força do meu braço, ou que tipo, mesmo sabendo que tu capacita, não é para mim, eu tô com medo, não é meu lugar, e eu não teria o privilégio de participar das tuas coisas. E é um privilégio porque ele não precisava de nós, né, Nessa? Exato, de ser amigo de Deus, né? Ser usado por ele, isso é demais. É demais. Então, eu sempre lembro assim, e eu tava lendo Esther, essa semana eu tava lendo. E eu tava lembrando, eu disse, Deus, nunca me deixe esquecer disso aqui. Que é um privilégio. Porque o Senhor vai levantar de outro lugar, o Senhor vai fazer. Mas talvez a gente não participe. Mas talvez a gente não participe. Eu lembro sempre, o Felipe me fala isso, né? Nunca diga não. Sim. Nunca diga não. Até te falei isso quando eu te convidei para o PDC, né? Tu ficou com uma cara assim. Nunca diga não. É verdade, claro, não. Com certeza. Tu falou muito em ouvir Deus. E essa é uma das grandes perguntas das pessoas. Como é que vocês ouvem Deus? Deus fala de diversas formas, de modos diferentes. Mas também eu entendo que com as pessoas, assim, como a gente ouve, a maneira que a gente ouve é diferente. Como é que Deus fala contigo? Como é que tu pegou familiaridade com a voz do Senhor? Eu acho que entendendo isso, né? Que Deus vai falar de formas diferentes. E eu sempre me coloco no lugar de atenção. Senhor, eu tô atenta. Pode falar. Pode falar. E eu tô tranquila. Eu acho que a gente precisa perder esse lugar de tensão, sabe? Como se fosse... Não sei, eu acho que às vezes a gente acaba colocando Deus como alguém que tá nos apontando, um E ele não tá com uma vara ali pronta. Tipo assim, ai, Deus, fala. Ai, fala logo, fala. Não, é um lugar tranquilo. Você fala comigo aí, sabe? Acho que se colocar nesse lugar, se colocar no lugar que ele vai falar de diversas formas, daqui a pouco, eu vou olhar pra jaqueta ali e... sei lá, o Senhor vai ministrar alguma coisa. E ele fala sempre no mesmo lugar. E ele vai falar coisas que, naturalmente, a gente não pensaria, entendeu? Então, eu vejo isso. Ele fala sempre no mesmo lugar. É difícil explicar isso, né? Eu sei. É difícil explicar, mas eu sinto algo, é uma palpitação, é um negócio que dá assim, e ai, Senhor, é tu. E geralmente também coisas que eu não faria. Tu é aquela que ouve? Não faria no natural. Eu ouço. Eu tenho muito também uma questão de... Como é que eu posso explicar? É um pensamento. É quase como se fosse um pensamento, sabe? Do nada vem... Essa é uma das formas daquele que ouve. Surge um pensamento. Surge um pensamento, assim. Surge um pensamento e aí Senhor, é tu. E na hora tu já sabe que é ele, né? Isso é impressionante. E na hora a gente já sabe que é ele. E a gente não pode ter medo de se mover, né? Eu acho que essa questão do profético, para mim, foi destravado, assim. Eu me lembro que, bem no início, assim, eu retia, sabe? Eu ficava com medo. Eu tinha muito medo. Se não é... Se não é Deus. E hoje, para mim, Senhor, é tu. E se não for... não sei, é tu. A obra é tua, Senhor. Faz. É tu. Sabe? Se vai acontecer, se não se vai acontecer, mas se a pessoa vai entender na hora...
É o Senhor que tem que, o Senhor que tem que falar com a pessoa. Sim. Mas isso, sabe? Esse lugar de liberdade, eu acho que de um peso que não é o Senhor que nos coloca, sabe? E eu acho que essa dúvida, esses questionamentos que surgem, eu vejo muito como algo para nos barrar. Algo para nos barrar. Algo vindo e tentando, de Satanás mesmo, sabe? Tentando não fazer que tu flua naquilo ali. E tentando, às vezes a gente quer entender Deus de forma natural. Tem que ser natural. Não, Deus se move é espiritual. Então, tem coisas que Deus vai te falar que não faz sentido nenhum para agora. E tá tudo bem. Você precisa entregar, você precisa liberar. Se é pra ti, você precisa pegar e guardar. Porque em algum momento, eu lembro no início do ano, que o Senhor liberou uma palavra para mim e eu dizia, Deus, não faz sentido nenhum. Nenhum. Mas eu virava o outro dia, a mesma palavra. Eu olhava um lugar, era a mesma palavra. Tudo era a mesma palavra. Aí, no meio do ano para cá, que a palavra começou a fazer sentido. Mas eu vi que lá no início do ano o Senhor já estava me preparando com aquela palavra. Apontando o futuro, o que ia acontecer. Porque o profético tem isso, né? Ele aponta para o futuro. Então, a gente precisa dar ouvidos. Mas também nasce num lugar de comunhão, não, Ju? Quando a gente não tem comunhão com o Senhor, aí a gente fica tentando entender a voz. É Deus ou não é? É Deus ou não é? A gente não tem familiaridade, né? Não tem como as pessoas reconhecerem a nossa voz se elas não estão acostumadas com ela. Então, eu conheço a risada, sabe? As pessoas riem lá do outro lado. Tu já conhece, porque tu tem familiaridade com aquilo. Sim. Então, é esse lugar de comunhão. E eu acho que esse lugar de comunhão também é um lugar leve, né? Eu vejo situações, tipo... Sai dos protocolos, né? Sai dos protocolos, sai do check. Preciso orar, preciso ler, preciso jejuar, preciso falar, preciso... Sabe? Então, sai desse lugar, tipo assim, Deus, o que tu quer que eu leia? Né? Acalmar, ouvir. Vamos comigo, Espírito Santo, nesse dia. Eu me lembro que teve uma coisa que tu me ensinou que mudou pra mim. Foi, eu aquieto a voz da minha alma. Essa oração muda tudo, gente. É tão simples, né? E muda tudo. Eu aquieto a voz da minha alma, eu aquieto a voz dos meus sentimentos. Então, eu tô aqui pra te ouvir. Quem me governa é o Senhor. Sabe? Então, eu acho que esse lugar também, né? Que não é de check, que não é de performance. Religiosidade. Sabe? Que não é esse lugar. É um lugar de relacionamento. E é nesse lugar, né, Dil, que as nossas feridas são curadas. Que a gente começa a ver Deus como um amigo presente. O Espírito Santo como um amigo presente. Deus como aquele pai que está ali para nos abençoar, para nos amar, para nos corrigir. Jesus como aquele que veio e pagou o nosso... Nos deu esse privilégio de sermos seus irmãos, de andarmos com Ele, de desfrutarmos da obra dEle. E deixou o Espírito Santo para esse relacionamento diário, profundo. Eu acho que quando a gente entende essa chave, vira uma chave na nossa vida, tudo se torna leve. Eu não leio porque eu preciso ler. Eu leio porque eu quero aprender, porque eu quero andar com Ele. Eu não oro porque eu preciso orar, porque se eu não orar eu vou me perder. Eu oro porque eu amo estar com o Pai. Ou porque eu vejo muitas pessoas falarem sobre castigo, né? Ou porque, ai, Deus vai me castigar. Punitivo, né? É um Deus que pune, assim, e não é sobre isso, né? É sobre esse lugar de... Eu amo uma pessoa e eu quero estar com ela. E eu sinto te falar algo. Daqui a pouco você nos ouve, você nos vê e você pensa, mas eu não cheguei nesse lugar, não é para mim. Não, a gente não começou assim, ninguém começou assim, começou com obediência. De novo, nós vivemos por fé e não por emoções, por aquilo que a gente está sentindo. Eu sou só próxima de uma amiga porque no início eu disse, vou andar com ela, vou ver o que vai dar. Eu decidi. Então, a mesma coisa é com Deus. Daqui a pouco você não sente esse prazer, você ainda não faz com essa naturalidade. Comece por obediência. Porque a obediência, ela gera frutos. Ela é uma semente que vai dar colheita. Então, leia porque tem que ler. Ore porque tem que orar. Até que aquilo se torne prazer. E não leva muito tempo, não. Às vezes a gente acha que leva muito tempo. Não. Quanto mais íntima, mais próxima de Jesus, do Espírito Santo, você vai ver que mais prazer você vai ter. Só que tem que estar aberto para isso. E esse estar aberto, às vezes, é decisão.
Deus, eu vou ler todo dia, eu vou acordar e eu vou pegar a minha Bíblia. Por quê? Porque nas águas do batismo só nasceu o espírito. A carne continuou ali. Ela vai todos os dias tentar sair da água do batismo. Então você precisa morrer. Decisão. Sinto te falar isso. Decisão. E é isso, né, Nessa? De novo, o processo de escolha. É escolher todos os dias. E escolher e ser intencional. Porque eu acho que às vezes também a gente se pega muito assim... não, mas eu vou lembrar. Eu me lembro que no início eu ficava muito... Eu não vou botar o celular para despertar, porque botar o celular para despertar, para fazer devocional, não é espiritual, né? Eu devia, assim, querer e tal. E não. No início nunca é assim. No início não é assim. E tem pessoas que precisam ser, assim, mais regradinho, enfim, até por causa da vida corrida. Essa dinâmica, assim, de trabalho, estudo e igreja, assim, a gente tem que ter bem... Uma rotina. Uma rotina. E isso é bom e tá tudo bem. Então, a gente ser intencional. Não, eu quero isso. Eu entendi que é assim. E eu acho que um pagar de preço, né, Nessa? Eu acho que, por vezes, a gente visa um lugar, tipo assim, olha como ela flui. Olha como... Mas... existe um pagar de preço, para chegar nesse lugar. Para chegar nesse lugar. O pastor Felipe sempre fala, né, que para a salvação ela vem de graça, mas a unção ela exige um preço. E é esse pagar de preço, porque é um tempo que tu tem que disponibilizar. Às vezes é 1 hora mais cedo que tu tem que acordar, 30 minutos mais cedo tu tem que acordar. Então tu vai perder um pouquinho ali do teu sono, ou tu vai dormir mais tarde, ou muitas vezes nessa rotina. Agora minha rotina tá um pouco mais tranquila, assim, em relação a isso, mas antes eu tinha um horário muito apertado, eu trabalhava mais horas. Então, qual era o meu único horário? O horário do almoço. Horário do almoço, eu ia pro carro e almoçava enquanto lia, estava orando. Então, era um pagar de preço, né? Não. E tudo parte da decisão disso. E tudo parte da decisão. É um pagar de preço quando a gente... muitas pessoas não se envolvem porque é muito trabalho, mas é um pagar de preço. Quero viver isso? Eu quero viver isso, sabe? Então é passar. Isso. Sim, todo domingo, 5h30, nós estamos aqui na igreja. E glória a Deus por isso, sabe? E sempre que tu vem, depois tu sai feliz, né? A gente nunca arrepende de vir. A nossa carne não gosta, talvez ela olhe e diga, podia dormir, podia fazer tanta coisa. Mas aí você vem e você desfruta e você diz, nossa, ainda bem que eu vim. Até que se chegue num lugar... que tu não cogita não vir. Independente do cansaço, tu não cogita mais não vir. Não, olha o que Deus está fazendo, eu não quero perder nada. Não posso faltar Eu não posso faltar. Sim. Gil, passou o nosso horário, voou. Nem tratamos de alguns assuntos que a gente queria falar, mas amém, Deus sabe. Eu gosto sempre de encerrar fazendo uma pergunta. O que o Espírito Santo está falando contigo nesses dias? Nesses dias, o Senhor tem falado muito comigo sobre discipulado. Esse discipulado, e eu acho 2 coisas, né? O discipulado e a gente ter para nós, a gente aceitar as palavras que Deus pensa a nosso respeito. Aceitar essas verdades. O Senhor tem falado comigo a respeito disso, assim, a respeito desse cuidado que a gente precisa ter com as pessoas, esse olhar, assim, de novo, porque às vezes é muito confortável também a gente estar só no meio dos nossos amigos e a gente tem uma igreja grande e tal, e a gente precisa ter esse olhar de cuidado com as pessoas. Precisa parar, senta, conversa, dispõe daquele tempo mesmo, abraça, tá junto com as pessoas, sabe? Então Deus tem falado muito comigo sobre isso, mas também Ele tem falado assim, Júlia, esse é o teu lugar, sabe? Não fala que não é para ti. Eu tava lendo Hebreus, e aí vem a galeria ali no dos heróis. Né? Dos heróis. E aí algo me chamou a atenção quando ele fala de Noé. Noé, mesmo vendo as coisas que ainda não eram vistas, né? Não era realidade ainda. Ele se moveu por santo temor. Uau. E meu Deus, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não me sinta, no meu caso, né? Eu não me sinta assim, eu vou me mover pelo santo temor. Uau, que profundo. Sabe? Então, o Senhor tem ministrado isso no meu coração. E aí eu olhei aquele texto e Senhor, eu não quero mais falar que não é para mim. Eu não quero mais dizer que não é para mim, porque eu não vejo isso que as pessoas falam, mas eu tô vendo que é tu falando comigo e eu não quero mais virar as costas para isso, e eu vou abraçar isso.
Se tu tá dizendo que eu sou amorosa, que eu sou cuidadosa com as pessoas, amém, Senhor, eu quero isso. Então, adestra minhas mãos. Faz com que isso flua, que seja verdade, sabe? Eu quero isso. Sim. É perseguir a palavra, né? Sim, é dizer sim. É sim, eu quero isso. É só o sim, né? Você já precisa do sim. E o resto ele faz. E é entender, né, que a capacidade ela vem do Senhor. Não é então, nossa. tudo, né? Tudo que ele ministra, tudo que ele fala, a capacidade ela vem do Senhor. E essa questão da obediência, né? Então, sempre, né? Sempre ter a obediência como um delimitador. Porque a gente vai pensar, a gente vai dizer sim, mas no meio do caminho vai, né? Porque não é fácil, né, Nessa? Não é como se não existissem pedras, como se fosse um caminho liso, né? Então, reto, assim, nesse sentido. Então, eu acho que a obediência também é E o objetivo do Senhor para nós sempre é crescimento. Quando a gente está na nossa zona de conforto, quando a gente está num lugar que é confortável, geralmente a gente está atrasando algo. Deus sempre nos coloca em lugares de desconforto para nos fazer crescer mais. De novo, entra aquele pensamento crítico. Se tá tudo ok, eu posso me desenvolver mais, eu posso estudar mais a Bíblia, eu posso ampliar meu relacionamento com o Senhor, eu posso ouvir mais Deus. Então, esse é o objetivo de Deus. De novo, ter clareza disso, Ele tá te tornando a estatura de varão perfeito. Ou seja, Ele tá pegando o barro e tá transformando. É desconfortável. Ao mesmo tempo é de paz, é de alegria. Mas tipo assim, Deus, Júlia, vai e faz. Deus, mas que vergonha, eu vou falar isso pra pessoa. Vai e faz. Isso tá te moldando, tá te fazendo desenvolver. E tá nos transformando, né? E isso é ótimo e é o que o Senhor quer. Mas eu acho que tem algo também que muda quando a gente entende que não é sobre nós. Né? Tipo, por um lado, não é sobre nós. Júlia, as pessoas precisam ser alcançadas. Né? É nós, não é eu. É o corpo, não é tu. Não é o corpo. Então, tipo assim, o corpo precisa ser edificado e participa disso. À medida que eu vou te transformando, tu vai participando disso. Aqui eu lembro dos dons, né? Por que a gente se move no Espírito? Por que o profético é tão importante? Porque o único dom que edifica a mim mesmo é a oração em línguas. O resto tem objetivo do corpo, do outro, do nós. Então, é isso. É a gente entender esse nós, né? E quando a gente entende o nós, a gente não retém. Ai, Ju, que demais. Obrigada por ter disponibilizado tempo para estar com a gente. Glória eu tenho a Deus. certeza que várias chaves foram liberadas, Glória que o Senhor vai edificar várias pessoas, assim como me edificou. Obrigada, minha amiga. Venha mais vezes, sem medo. Glória a Deus. De novo, né? Para mim é um privilégio estar aqui, né? Imagina. Amém. E se você nos assistiu, de novo, pega o link, compartilha, porque eu tenho certeza, né? Que o teu objetivo de estar aqui é porque você quer aprender. Então, edifique outros. Foi uma alegria te ter conosco. Deixa aí nos comentários o que o Senhor falou contigo nessa manhã, tarde ou noite. E até um próximo episódio, se o Senhor permitir. Beijo!